E, pessoal, vou agradecer aqui a participação do Roberto Couto, cirurgião de anca quadril aqui em Portugal, que vai apresentar a parte teórica das lesões de cartilagem. Depois eu vou tentar mostrar uma coisa muito rápida, só uma coisa mais dinâmica para a gente ter uma ideia da avaliação do quadril anca e vou agradecer aí o Dr. Leandro Calil também, especialista em cirurgia do quadril lá do Brasil, com quem eu trabalhava, ainda trabalho à distância pela partilha aí da experiência. Bom, acho que podemos começar então, né, Roberto? Ora, ok. Estão-me a conseguir Sim, ver e normal. ouvir? Pode Bom, passar. posso começar? Bom, Sim. antes de mais, boa noite a todos e obrigado ao Cláudio por esta iniciativa, esta criação do Clube Luso-Brasileiro e estas apresentações que eu penso que vão ser muito úteis e no futuro isto vai sempre tornar cada vez mais interessante e obrigado pelo convite para mim. O meu nome é Roberto Couto, eu sou aqui em Portugal, no Litoral Norte, no Grupo Trofa e também no meu hospital, no Centro Hospitalar da Pó do Varzim, em Vila do Conde. Então, o tema que eu vou falar são as lesões da cartilagem da anca, como foi pedido, e, em jeito de resumo, vamos então passar por estes aspectos. Vamos ver as características e as funções da cartilagem articular, a cartilagem hialina, como é que ela pode ser lesionada, como é que ela pode ser avaliada e classificada clinicamente e radiologicamente, os doentes como é que se podem apresentar e depois, por fim, algumas das estratégias terapêuticas que se pode tentar realizar nestes casos. E aqui há de realçar desde já dois aspectos, que é grande parte das estratégias que fazemos agora na ANCA vieram um pouco transportadas daquilo que se fazia no joelho, em muito aspecto similar, com a diferença que a anca é uma articulação muito mais fechada, muito mais difícil de aceder e por isso é acaba por ser tecnicamente às vezes mais complicado. Assim, só em jeito teórico, a cartilagem hialina, a cartilagem articular é um tecido avascular, que não tem também inervação nem nutrição própria, e a sua nutrição é feita por difusão pelo líquido sinovial. O que são características que vamos ver mais à frente são algo prejudiciais para a sua sobrevivência, digamos assim, e a longo prazo pode trazer problemas. É um tecido com uma consistência viscoelástica, a espessura pode variar dependendo das articulações entre 1 a 5 milímetros e a composição da cartilagem hialina é maioritariamente água, à volta de 70%. Tem o colagênio tipo 2 em cerca de 10% e é esta proteína que confere mais resistência. E enquanto é colagênio tipo 2 é bastante bom porque temos uma cartilagem saudável, depois quando há processos degenerativos muitas vezes este colagênio é alterado. Outra proteína que faz parte da matriz e da estrutura, confere elasticidade, outras proteínas são os proteoglicanos, como a glucosamina, a condroitina, e o tecido celular que temos são os condrócitos, cerca de 5%, que são as células responsáveis pela manutenção de tudo isto. Por isso, a cartilagem hialina, a cartilagem articular, confere resistência, confere elasticidade, capacidade de compressibilidade, e é isso que permite nas articulações de carga, e não carga, mas no caso da anca, uma articulação de carga, tal como o joelho, dissipar, amortecer forças, distribuir as cargas, reduzir a fricção e por isso estão sempre sujeitas a muito trabalho no nosso dia-a-dia, quer em atividades diárias, quer em desportos. E como vimos inicialmente, sendo um tecido avascular e com aquelas questões que falámos, tem uma baixa capacidade de cicatrizar e de regenerar, e quando o faz, maior parte das vezes é por através de uma fibrocartilagem que não tem as mesmas características e não é igualmente resistente, e por isso, a longo prazo, a médio e longo prazo, acaba por degenerar e dar artrose. O que é que pode causar lesões condrais, lesões da cartilagem? À cabeça, as principais causas são lesões mecânicas, traumatismos,
por vezes são traumatismos únicos, um traumatismo agudo, violento, um evento único. Por vezes isso acontece, uma queda em altura, uma torção, mas a maior parte das vezes não vem daí, vem de pequenos microtraumatismos crónicos, repetidos, nas nossas atividades diárias ou nas atividades de desporto, com maior ou menor impacto. E, portanto, estes microtraumatismos de forma repetida vão fazendo lesão na cartilagem. É uma das principais causas das lesões cartilaginas nas várias articulações. No caso da anca, existe um conjunto de deformidades anatómicas, portanto, algumas configurações anormais que podem condicionar o maior risco de haver lesão condral, nomeadamente o conflito femoacetabular, quer seja o CAM, quer seja o pincer, e aqui também é importante só ressalvar, isto também tem a sua diferença, porque a lesão condral num pincer é diferente de um CAM, num pincer é uma lesão mais global, mais circunferencial, no CAM mais focal, em determinado ponto, muitas vezes associado a lesões do labro. Depois também depende se é um CAM maior, de maior dimensão ou de menor dimensão, pode penetrar mais na a deformidade, o abaulamento do campo pode penetrar mais na articulação ou menos e causar lesões mais no interior ou mais perifericamente, dependendo do tamanho. Depois a displasia, portanto, uma anca não congruente, uma cabeça circular, não de forma normal, pode levar a desgaste da cartilagem, sequelas de doenças da infância, como o PERTS, etc. Questões vasculares, como sendo a necrose vascular da cabeça do fémur, que depois leva a uma lesão osteocondral, não só da cartilagem, mas também do osso subcondral, por insuficiência vascular ou osteocondrite dissecante do acetado. E por fim também doenças reumatológicas que podem gerar inflamação crónica e levar à lesão da cartilagem ou então infecções também por vezes. A avaliação clínica dos doentes é variável, é de acordo com a etiologia portanto, não depende da lesão, mais da deformidade ou do quadro clínico em geral, e, portanto, temos sempre que ter em conta, naturalmente, com a idade, o género do paciente, qual a atividade física que desempenha, os seus antecedentes, isto porque é diferente. Se tivermos um homem adulto jovem, desportista, mais frequente é termos um CAM, se for uma jovem de sexo feminino, muitas vezes é uma displasia ou até é um pincer, se houver antecedentes de patologia na infância, se calhar vai ser uma história de um PERTS, portanto, os antecedentes pessoais e familiares e o tipo de doente conta na avaliação, deve-nos levar a pensar e a ter alguma suspeita. Depois há sinais, sinais de queixas e de exame objetivo que nos são úteis na avaliação do paciente. Se temos uma dor de ritmo mecânico ou de ritmo inflamatório, se temos a dor bem localizada, a anca com a questão do sinal em C, quando o paciente localiza a dor com a mão aberta na face inicial da coxa, é mais indicativo de tratar uma lesão da anca do que propriamente se apontar para a parte posterior da bacia, quando é sacroiliaca, etc. Isso é uma claudicação. O FADIR, o teste de impingement, portanto, tudo isto são sinais e achados clínicos que nos fazem suspeitar, e eu aqui ressalvava que são tudo aspectos que clinicamente avaliamos e têm interesse, mas muitas vezes está muitas vezes associado, quer dizer, não poderemos dizer, não saberemos se é uma lesão condral ou se é uma lesão do labro ou outras questões. Aquilo que eu acho que todos estes conjuntos de sinais pode ser útil é para a gente localizar se estamos a falar de uma lesão da anca propriamente dita ou é uma lesão da coluna, que é muito frequente, uma dor que vem de cima. Se estamos na lesão da anca, se é intra-articular, portanto, compartimento central, ou se é um síndrome doloroso do ventrocânter, se é sacroiliaca, portanto, o exame objetivo e avaliar as queixas é muito útil para localizar a possível fonte do problema. Mas depois não tínhamos dúvidas para caracterizar qual é esse problema, e nomeadamente se formos atrás de lesões de cartilagem ou lesões do Roberto, falhou um pouquinho sua voz, tá? Falhou um pouquinho. já estão a ouvir agora? Agora sim.
Estás a ouvir? Se calhar estava longe aqui, peço desculpa. E, portanto, a radiografia convencional, para termos uma ideia global da bacia, da anca, uma ideia global, e aqui radiograficamente podemos logo classificar se estivermos perante alterações degenerativas. Estas são as duas classificações que se usam mais frequentemente. A classificação de Tonis ou de Calvin e Lawrence, sendo que na anca usamos a maior parte das vezes a classificação de Tonis em 4 graus, começando zero. Estas radiografias e estas incidências são úteis, mas eu confesso que pessoalmente cada vez mais tenho uma preferência e quase que uma necessidade de pedir um TAC 3D, porque aí consigo ter uma melhor ideia, melhor visualização tridimensional de como é que é aquela bacia, aquela anca, das deformidades ósseas presentes, e cada vez mais isso tem sido útil. Claro que o tema da sessão é a lesão da cartilagem. A ressonância magnética é naturalmente o exame gold standard, e aqui era aquilo que eu dizia há pouco, deixo aqui no ar uma certa possibilidade do Cláudio ajudar-nos um pouco. Ressonâncias 1.5 Tesla, 3 Tesla, artrorressonâncias, o que é que poderemos ganhar com uma, com outra, qual será mais indicada quando queremos ver cartilagem, labro. Deixo isso se calhar depois para o Cláudio falar um bocadinho, se ele puder. E aqui só ressalvar as classificações das lesões condrais que podemos classificar com base na ressonância, e também quando fazemos a artroscopia, quando fazemos a cirurgia. A classificação que mais usamos é Outer Bridge, também por todos conhecida, embora na parte anca temos a classificação da ALAD em 4 graus, que tem em conta um aspecto que encontramos muitas vezes na anca, que é a cartilagem descolada, delaminada, um flap de cartilagem que está meio descolado do osso subcondral, mas que até parece estar intacto, e nesta classificação de ALAD isso é tido em conta. Para o tratamento, obviamente, como sempre, ter em conta a idade do paciente, não é? Qual é as expectativas, o que ele pretende fazer, qual é a atividade física que tem, a sua demanda, e depois, claro, a lesão, a localização, o tipo, o grau da lesão, temos de ter isso em conta, naturalmente. E antes de pensar em tratamentos cirúrgicos, convém sempre uma primeira linha de tratamento, um tratamento conservador com analgesia, alterações das atividades da vida diária, se for possível e se o doente tiver com essa intenção, fisioterapia, portanto é uma primeira linha de tratamento. A que falávamos há pouco em off, ainda antes estávamos a apresentar, das infiltrações com intuito, muitas vezes com intuito diagnóstico, portanto, sejam guiadas por ecografia, sejam guiadas por raio-x, que ainda é um pouco como eu faço, que tenho menos à vontade com a ecografia. Então, infiltrações para termos uma ideia se a fonte da patologia poderá estar no espaço central, no espaço articular, espaço glúteo profundo, grande trocânter, etc. Portanto, o intuito diagnóstico destas infiltrações. E depois há sempre a opção da infiltração com PRP, já ácido hialurónico, são opções de tentativas, se calhar mais naqueles estados em que já há algumas alterações degenerativas mais avançadas e que lesões específicas de tratamento de cartilagem pode não ser mais indicado, embora a nível da anca, eu penso que também se aplica um pouco nas outras articulações, não é que a gente tenha propriamente uma evidência científica segura do seu efeito e possamos dizer que é altamente eficaz. No tratamento cirúrgico das lesões condrais, portanto, quando passamos a essa parte, aquela primeira opção que faz quase parte de todas as artroscopias quando realizamos, quando temos lesões de espessura parcial, ou seja, lesões parciais da cartilagem sem exposição do osso, portanto, lesões de baixo grau, em que basicamente fazemos um shaving das lesões instáveis e um desbridamento e tudo o resto permanece, e é sempre uma primeira opção nos casos de lesões parciais, associadas ou não a reparações do labro, se as houver. Depois, e aqui uma especificidade da anca, reparações da junção condrolabral, da transição da cartilagem do acetalo e do labrum, que é uma coisa que encontramos com muita frequência nos conflitos, lesões do labro e depois a cartilagem meio delaminada, wave lesion,
naquela zona e que pode-se tentar estratégias de aplicar cola de fibrina, outros adjuvantes, tentar incorporar aquela lesão na sutura do labro. São estratégias de reparação que podemos pensar em realizar especificamente na cartilagem acetabular. Aqui é umas imagens disso mesmo, são imagens, não são minhas, mas são imagens disponibilizadas nos artigos que eu tive a consultar, em que há as tais wave lesions, as tais cartilagem laminada, como vemos aqui mais à esquerda, e depois as suturas do labrum podem apanhar essa cartilagem, incorporá-la e fixá-la indiretamente. Por vezes fica todo o osso subcondral fica bem recoberto, por vezes não, sobra uma zona e pode-se fazer microfraturas, e é aqui um bocado as imagens mais em baixo, mais à direita. E passando então para outra opção, são as microfraturas, que é se calhar aquilo que se faz mais frequentemente. Estas já podem ser feitas quer na cartilagem acetabular, quer na cartilagem da cabeça do fémur, portanto, indicadas quando temos lesões da espessura completa da cartilagem, mas de pequena dimensão, lesões bem contidas, com rebordos bem delimitados e bem estáveis, e que se pode fazer perfurações de 2, 3, 4 milímetros no máximo, ligeiramente espaçadas entre si, e que vai promover ali uma regeneração e desejavelmente, entre aspas, uma regeneração de fibrocartilagem, que é uma cartilagem que depois não é exatamente igual à inicial, mas é uma excelente solução e que é aquilo que pretendemos. Isto em lesões de pequena dimensão. Em lesões de maior dimensão, isto é uma técnica que é muito utilizada por questões de fazer transplante de condrócito, que depois faz e não tinha uma severa ação. No caso da cirurgia significa uma luxação segura, uma osteotomia no grande trocânter, portanto estamos a falar de cirurgia um pouco mais agressiva, os custos também são mais elevados, mas são opções que se podem fazer. A mosaicoplastia também, portanto o transplante autólogo de fragmentos de plugs osteocondrais, também para lesões de média dimensão, e aqui a grande vantagem destes comparados com o transplante de condrócitos é que pode até haver lesão do osso subcondral, porque a gente vai levar um pouco do osso subcondral incluído, e por isso também é uma técnica que se pode utilizar, mais uma vez lesões de média dimensão, e pode ser, naturalmente implica cirurgia aberta. Há a questão da mobilidade da zona da dora que não devemos ignorar, mas é uma cirurgia com menos custos. Aqui há num dos artigos que estive a ver, quem preconiza ir colher a nível do joelho, nos côndilos na parte não de carga, mas também pode ser colhido na parte não de carga da anca, na parte inferior da cabeça do fémur. Aqui uma imagem também colhida dos artigos de revisão que estive a consultar, portanto, uma luxação da anca e uma mosaicoplastia com 4 plugs, que pode ser feito. E por fim o alotransplante, portanto o transplante heterólogo de plugs osteocondrais, também para lesões completas, também de média dimensão, mais uma vez, inclusive pode haver afetação do osso subcondral que será reparado. Aqui a vantagem de ser um transplante heterólogo é que não há mobilidade da zona da dora, embora tenha um maior custo, e embora sendo baixo o risco hipotético de transmissão de doenças ao ir colher a um dador externo, existe, embora isso é cada vez mais reduzido e não será problemático. Utilizar um algoritmo que os autores americanos, um dos artigos de revisão que eu tive a consultar, o que eles preconizam, portanto, aqui este algoritmo é para tratamento de lesões condrais na cabeça do fémur,
partem de alguns pressupostos, estamos a falar de indivíduos com idade inferior a 50 anos de idade, lesões degenerativas globais baixas, tanto menor que um grau de tónus inferior a 1, não haver doenças inflamatórias, termos lesões bem circunscritas e não lesões em espelho, né? Lesões do acetábulo e da cabeça do fémur, e por isso, se forem lesões de pequena dimensão, inferior a 2 cm², primeira linha de tratamento, microfraturas, e eventualmente mosaicoplastia com apenas um plug, ou então um transplante tetrólogo de mosaicos também de dador. Lesões maiores, eles falam que a microfratura apenas se forem um bocado apanhados desprevenidos, ou seja, estão na cirurgia, a lesão tem uma dimensão maior, eles fazem microfraturas, mas se já estiverem a contar com essa lesão dessa dimensão, preconizam o transplante tetrólogo de plugs osteocondrais. De 6 a 8 cm², aí já nem há lugar ao tratamento da microfratura, e estamos a falar de lesões com mais de 8 cm, então já não há tratamento, não há cirurgia conservadora para passar para a prótese total da anca. Isto para as lesões da cabeça do fémur. Para as lesões completas também da cartilagem acetabular, e aqui mais uma vez cumprindo aqueles critérios de um paciente relativamente jovem, poucas alterações degenerativas e tudo isso que falámos há pouco. Portanto, para lesões no acetábulo inferiores a 2 cm, 2 cm², microfraturas à cabeça, primeira opção, se não reparação com suturas, particularmente ali na transição controlaval, como falámos, é o que acontece frequentemente, as cartilagens delaminadas, tentar colar fragmentos de cartilagem que estão descolados, mas estão intactos, tentar recolocar ao osso subcondral. Lesões entre 2 a 6 cm², microfraturas é o que eles preconizam, e mais do que isso, mais uma vez, não há lugar à cirurgia conservadora, mas sim à cirurgia protésica. E era isto que tinha para falar. Obrigado, Roberto. Não. Que para a partilha aqui só. Olha, é o seguinte, eu nunca descrevi centímetros quadrados em cartilagem de anca, quadril. Agora, de joelho até falo. Acho que tem que parar aqui, ó, parar de partilhar. Já vou. Tá. Isso é uma coisa que levantou um pouquinho a atenção e pode ser, não sei como, não sei se alguém faz isso aqui, descrever a extensão da lesão condral da cartilagem. É fácil você ver no joelho, né? Uhum. É fácil você ver no joelho. Agora, no joelho você consegue medir. Agora, no quadril é complicado. Ô, Cláudio, às vezes eu recebo alguns laudos delimitando a lesão, por exemplo, de 1 hora, de 11 a 1 hora. Isso eu faço sempre, né? Mas a questão é quantos centímetros quadrados? Isso teoricamente até seria importante, né? A gente teria. Cláudio, mas ao fazer esta revisão teórica e ao ver os vários artigos, é um aspecto de facto que todos têm em conta, ou seja, é o tamanho da lesão quantificada em centímetros quadrados. Sim, mas é a revisão artroscópica, né? Essa descrição na ressonância é muito, muito rara. Eu não me lembro de ter visto ninguém descrever em termos de extensão. Lina, não sei como é que é a sua experiência nisso. Não, também não, assim, se diga, às vezes tento dar uma dimensão aproximada, mas em centímetros, mas nunca assim em centímetros quadrados. Difícil. Eu vou falar muito rapidamente para o Leandro poder mostrar o caso aqui. Eu acho que cabe aqui basicamente o seguinte, né? Deixa eu só abrir aqui o meu. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que ter em vista é qual é a nossa parte agora nessa história, né? Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Vou partilhar. E vou colocar aqui, eu acho que vocês estão vendo, né? Estão vendo bem aqui? Ó, isso aqui é primeira coisa que a gente tem que colocar, que é importante. Ressonância magnética da bacia não dá para fazer avaliação das ancas, tá? Então a gente tem visto algumas vezes
um pedido como ressonância magnética para avaliação de impactos e cartilagens e pede uma bacia. Por que não dá? Porque a maneira como é feito o exame, a resolução, a capacidade de definição de uma bacia nunca é a capacidade de definição da bobina isolada e do exame direcionado para a anca. Então, aqui é um exemplo, né? É o mesmo paciente, isso aqui é a imagem da bacia, e isso é a imagem mais detalhada da anca. Então, o que a gente vê grosseiramente na bacia, a gente nunca vai conseguir estadiar. Então, esse paciente tinha uma lesão condral significativa, com quistos subcondrais, eu volto nele em alguns minutos. O que eu queria começar? Para a gente saber o que é patológico, a gente tem que ver primeiro o que é normal. Então, eu tinha esse quadril aqui de um paciente que tinha uma displasia leve, a gente foi fazer uma avaliação, mas na verdade nem tem, a cobertura acetabular dele está boa, ele não tinha nenhum critério de conflitos, e como é uma cartilagem acetabular? A gente avalia normalmente nos 3 planos ortogonais, em quase todos os pacientes a gente faz algumas imagens que a gente chama de imagens axiais oblíquas também, para fazer a avaliação de colo do fêmur, mas voltando para a cartilagem em específica, as sequências mais importantes são as sequências coronais e sagitais. Por quê? Porque é onde a gente vai conseguir enxergar a cartilagem de carga, tanto da cabeça femoral como do teto acetabular. Como é uma cartilagem boa? Cartilagem boa é uma cartilagem cinza, onde você não encontra o hipersinal, o brilho do líquido. Sim? Não, então. Então, é uma cartilagem cinza. Carlos? Pois eu acredito, mas eu não faço milagres. E se a IRS está com cá problemas, a gente não faz milagres, não é? Carlos? Sim. Ô, Carlos, espera aí, deixa eu avisar para ele aqui. Já o quê, sorry. Pronto. Então, a RS não faz milagres. Mas então, basicamente o que a gente procura é essa interface de cartilagem de carga da cabeça femoral com a da acetábulo. A gente praticamente não vê a distinção do que é a cartilagem, sem grandes definições de contraste entre essas superfícies. A cartilagem chega até a periferia do acetábulo e ela tem uma zona de transição, onde aparece o labrum. O labrum normal, ele é muito hipointenso por causa da cartilagem. Em algumas sequências aparece um pouquinho de cartilagem adentrando a base do labrum, isso é normal. O que a gente nunca pode encontrar é o sinal brilhante atravessando todo o labrum, ou sinal o labrum desalinhado em relação ao acetábulo. E a gente sabe que o labrum é praticamente em continuidade com o periósteo acetabular. Isso aqui é uma cartilagem boa, cinza, indistinta, sem áreas que brilhem tanto quanto o líquido no interior da articulação e que se infiltre ao longo dessa área cinzenta. Isso é o normal. Quando começa a degenerar, o que a gente procura, né? Então, inicialmente, essa degeneração ela é descrita já por alguns, que os primeiros sinais que a gente encontra são os dark spots, né? São áreas onde aquela cartilagem cinza e quase indefinida começa a apresentar focos hipointensos. Esses seriam os primeiros sinais. Isso na ressonância convencional, ou seja, a ressonância sem utilização de gadolínio, sem utilização de contraste intraarticular. É fácil de ver esse dark spot? Olha, fácil não é. Eu tenho aqui um exemplo de dark spot para a gente ver como é que seria essa lesão cartilagínea. Aqui ele tem vários graus, né? Então a gente tem aqui, eu estava fazendo uma medida aqui, só tirar essa medidazinha aqui, tá mal feita. Uma cartilagem, aqui uma anca onde a gente tem uma degeneração grave do labrum com formação de um quisto paralabral. A pergunta era se já tinha lesão da cartilagem adjacente também, e a gente consegue começar a ver as lesões de cartilagem adjacente exatamente nessa manifestação dos dark spots. Em vez da gente ter uma indistinção das margens das cartilagens da cabeça femoral e da acetábulo, a gente começa a ver focos de hipossinal. Esses são os primeiros sinais, os sinais mais precoces da destruição da cartilagem articular. Quem já mostrava isso há bastante tempo era o Firman, né? Então ele já falava disso, e ele se utiliza ainda de um artefato mais interessante. Qual é o problema? O problema é que
muitas vezes esses dark spots, ou o que vocês chamam de wave lesion, que pode se comportar exatamente dessa maneira, são muito difíceis de se observar. Por quê? Porque a pressão que a cabeça femoral faz em cima do acetábulo na posição habitual fecha o espaço de delaminação da cartilagem. Então, é extremamente complicado de se ver. E, atualmente, tem se utilizado bastante aí a possibilidade de fazer a tração no membro inferior, afastar a cabeça femoral, para a gente conseguir ver um pouco melhor o que seria essa delaminação. Isso em ressonância magnética convencional mesmo, não é? Então, esses são os sinais iniciais. Quais são os sinais secundários que aparecem ao longo do tempo de destruição do labrum, né? Você começa a ter a alteração de sinal do osso subcondral, começa a ter os quistos subcondrais, aqui um osso subcondral normal, e aqui é um osso subcondral patológico, onde a gente começa a ver hipersinal, tão claro quanto a da água, né? Do líquido sinovial, entrando para o osso, entrando através de fissuras condrais. E os quistos paralabrais, os quistos periarticulares, eles são extremamente importantes como um sinal secundário das lesões condrolabrais. Normalmente, essas lesões, na maior parte dos pacientes que a gente vê, em fase inicial, elas começam à periferia, nas regiões de carga. Quase a maioria das pessoas que a gente avalia hoje é mesmo para conflitos femoroacetabulares. Então, é comum que elas apareçam associadas ao quê? A uma alteração do labrum. A gente não vai falar muito dele hoje, mas o labrum que a gente via triangular em continuidade com o acetábulo começa a apresentar sinais de degeneração quando o hipersinal atravessa toda a extensão, tanto no plano horizontal como, eventualmente, no plano coronal, e formam essas lesões paralabrais que indicam as rupturas do labrum junto das lesões condrais. Isso é o que a gente encontra com frequência. E aí o pessoal me pergunta sempre, mas olha, então a ressonância convencional tem que fazer artro sempre porque a convencional tem baixa sensibilidade e especificidade? É verdade, olha, revisão de exames que a gente fala de artro-ressonância, são muitos, tá? Então, uma revisão um pouco mais recente, a gente tem tem algumas 19, mas essa é a mais completa, faz uma comparação grande entre artrorressonâncias e ressonâncias normais, e a especificidade e sensibilidade das lesões labrais ou cartilagíneas, né, fica bem claro. Tá se vendo bem aí, não? Vocês estão conseguindo enxergar bem o que eu estou mostrando, não? Sim. Essa tabela tá ruim de enxergar, né? Tá longe. Tá longe? E agora? Agora melhorou. Tá. Então, a gente pode ver MRA, que é uma artro, MRI, que é a normal convencional. A artro, em quase todas as revisões, ela realmente acaba sendo mais sensível, né? Isso se repete, a conclusão é que a artro realmente ajuda, mas a artro ajuda quando? Ajuda quando a gente quer descobrir uma lesão muito incipiente, ou uma lesão que a gente não tem 100% de certeza na ressonância convencional, e que isso realmente vai impactar numa pessoa jovem, onde a artroscopia vai ter realmente alguma função, né? Até os egípcios estão atualmente publicando trabalhos comparativos de artrorressonância e ressonância convencional, né? Então, os trabalhos são vários, porque você preenchendo de líquido, aumentando a pressão sinovial, teoricamente você preenche as lesões condrais e as lesões labrais associadas. Bom, na experiência nossa, esse aqui é um caso muito interessante, né? Por quê? Porque a gente tinha esse paciente que veio fazer, isso aqui é da trofa, o paciente veio fazer com uma suspeita, nossa, eu não anonimizei aqui, tem que tirar o nome, caramba. Então, o paciente veio fazer o exame de ressonância magnética, a gente diagnosticou já inicialmente uma lesão labral, com um cisto paralabral, com erosões condrais já de alto grau, periféricas. A gente fala das horas sempre, né? No caso, como é que a gente faz essa distinção de horas? A gente vê no sagital, coloca a parte anterior da cabeça femoral voltada para a posição das 3 horas, e a gente conta isso como um relógio, né? Então, a gente consegue aqui ver onde está a lesão,
baseado nesse relógio. Como isso aqui é uma lesão labral, é uma ruptura com alterações condrais associados, tem dark spot, tem erosões e tem cistos subcondrais, e tem também cistos extra-articulares associados. Pediram a artro, né? Ó, vamos fazer a artro também para ver o que acontece. Agora, olha que interessante. O mesmo paciente, a lesão labral e a artro. É interessante a gente ver que a artro, nesse caso, não acrescentou grande wave lesion. A gente pode até falar, tem um pouquinho de erosão condral aqui, artrorressonância, que é feita como? Injeção do gadolínio intraarticular, distensão da cápsula articular, para ver se o gadolínio penetra em falhas cartilagíneas ou falhas labrais. E a surpresa nossa é que realmente o cisto paralabral não se preenche, e o cisto periarticular também não se preenche. Também não se preenche. Foi erro técnico, né? Pô, será que eu fiz um erro técnico aqui na coisa? Não obrigatoriamente. O que acontece é, aqui o mesmo paciente, olha, tinha aqui essa lesão condral extensa, né? Tinha os cistos subcondrais e tinha um grande cisto paralabral que não se preencheu. Porque, teoricamente, eu teria que injetar com uma força grande o suficiente para quebrar o mecanismo valvulado que as fissuras condrais fazem. Elas funcionam como uma porta, né? Se você empurra com muita força, o líquido sinovial extravasa. Só que isso, aos pouquinhos, quando a pessoa anda devagar, lentamente com a evolução, a gente preenche esses cistos. Se a gente faz isso na hora do exame, é quase impossível a gente conseguir um mecanismo valvulado com a mesma pressão que empurre o líquido sinovial através das lesões. Então, é ainda para mim uma dúvida a respeito disso, se vale a pena e se sempre vale a pena. E muitas vezes eu peço para o colega que pediu a artro, se eu diagnostico esse tipo de coisa na ressonância convencional, não partir para a artro, porque não tem alguns riscos associados a isso, né? Bom, então a artro, considerando todos esses problemas, os problemas principais que a gente tem são basicamente complicações, quando ocorrem são muito graves, precisa ter consentimento informado, é uma responsabilidade médica, é raro que ocorram grandes complicações, mas podem ocorrer, né? E a gente tem agora, atualmente, algumas opções para isso. E quais seriam essas opções que a gente tem? Opa, sumiu? Sumiu ou não? Alô? Não, dá para... As opções que se tem atualmente são: se a artro pode ser trocada por alguma coisa? Pode. Hoje o que a gente está tentando fazer, em alguns casos, é a utilização das sequências com o gadolínio intravenoso, com o paciente fazendo um pouquinho de esforço, depois ele entra, faz uma ressonância normal, convencional, a gente injeta o gadolínio intravenoso, ele vai passear 30 minutos, tem gente que manda correr, dar a volta no quarteirão, fazer agachamento, para que o gadolínio, penetrando na cartilagem articular, possa nos traçar um mapa. Esse mapa é o quê? O gadolínio entra onde a cartilagem está ruim, porque o gadolínio, sendo aniônico, ele vai entrar apenas onde a glicosaminoglicana, que também é aniônica, foi perdida. Ele ocupa o lugar do ânion, que era onde a glicosamina normal estava. É bom? Olha, é bom. Tem muita gente comparando, tem muita gente fazendo atualmente essas ressonâncias funcionais de cartilagem, tá? O que não é fácil, por quê? Porque depois que você faz a sequência, você tem que trabalhar em cima dela. E muitas vezes a gente precisa de alguns softwares um pouco mais sofisticados e trabalhados para conseguir uma imagem interpretável como essa que vocês estão vendo. A gente tenta, mas não é sempre que a gente consegue. Mas é extremamente interessante, principalmente nos pacientes que teriam processos degenerativos de cartilagem em fase muito inicial, que não são visíveis em nenhum outro tipo de método, que ainda não aparece absolutamente expresso em radiografias ou TAC, e onde a gente ainda tem dúvidas se tem qualquer tipo de degeneração em fase inicial. E é bom para o paciente de recuperação, onde você faz transplante de enxerto,
condral, onde você fez uma microfratura e onde você fez qualquer tipo de procedimento para saber se você tem a volta da glicosaminoglicana ao longo do tempo, né? Ela também funciona melhor com a tração. A tração, ela diminuindo a pressão, permite a melhor perfusão do gadolínio dentro da cartilagem articular. E atualmente, o que a gente usava para o joelho, que era o MAPA T2, só falado em cartilagens muito espessas, tem tido alguns resultados, em especial nas ressonâncias de 3 Tesla, a gente tem conseguido traçar um MAPA T2, aqui nós temos o primeiro à esquerda é o normal, o do meio é um gadolínio, e o da direita é um MAPA T2, com bons resultados, equiparáveis, e eles estão se repetindo, e algumas pessoas estão conseguindo fazer isso em ressonância de 7 Tesla com muita precisão. Qual que é a vantagem da ressonância de 3 para 1,5? Em termos de ressonância convencional, tá? Em termos de ressonância convencional, a ressonância de 3 Tesla não é tão superior a ressonância de 1,5, tá? Com boas bobinas, não é tão superior. Em ressonância funcional, gadolínio e MAPA T2, sem dúvida nenhuma, que eu acho que a 3 Tesla e agora 7 Tesla vão ser bastante importantes aí na descrição da cartilagem articular. Então, esse é mais ou menos o resumo que a gente tem de imagem hoje em dia. Se tiver alguma questão, é basicamente isso. Acho que podemos mostrar o caso aí, né, Leandro? Meu Claudinho, eu acho que ele não... Sim, a gente pode mostrar, eu tenho, nos casos, tem algumas imagens também, para a gente discutir também. Então, eu vou começar a apresentação para não... Estou preocupado só com o horário aí. Não, tranquilo, estamos dentro do... Espera aí. Esse foi um que a gente conseguiu um mapa bom, não era? Isso sim, espera aí. Por que não tá? Deixa eu ver. Vocês estão vendo ou não? Não, tá no Chrome? Tá no Chrome. Apresentar agora, você conseguiu? Tela inteira? Põe tela inteira e depois você exibe para você mesmo na sua tela. Vocês estão vendo? Não. Agora sim, agora sim. Sim. Pronto, certo, agora tá. Bom, então, boa noite a todos. Então, meu nome é Leandro, trabalho aqui em Ribeirão Preto. A gente não tem um pôr do sol tão bonito como aí no Porto, né? Mas dá para a gente se divertir um pouco. Bom, esse caso é um paciente de 23 anos, né, do gênero masculino, ele é estudante de medicina, com dor no quadril direito há 2 anos e piorou há 4 meses. Ele era um ex-jogador de basquete, amador, né, e a dor piorou, né, piora ao jogar basquete e fazer algum tipo de esforço físico. No exame físico, ele tem o FADIR e o FABER positivo, né? O McCarthy teste positivo, sem dor no glúteo profundo, a amplitude de movimento dele é normal, teste de Thomas negativo, o hip spine e o teste piriforme também negativo, o dial teste negativo, o teste de Ober era positivo, e ele tem um membro inferior direito 1,2 centímetro menor que o esquerdo. É um paciente bem alto, assim, né? Um paciente de 1,92 m. Isso preocupa um pouco a gente, se for pensar na artroscopia, né, na tração. Bom, essa é a imagem do rapaz, né? Lembrando que é um paciente jovem. A gente consegue ver aqui que ele tem um CAM e ele tem uma calcificação grande aqui do reto femoral, tá? Tem o pincer também. Já tem uma certa perda do espaço condral. A gente vê que o acetábulo dele é um pouco retrovertido, que a gente consegue ver as espinhas aqui. Mas é um paciente jovem, né? E ele tem também a mesma patologia do outro lado, com exceção dessa calcificação.
Aqui são mais imagens, né? O falso perfil de Lequesne, o DUM, onde a gente observa, né? O CAMI, a calcificação aqui, né? Que a gente vê que é extra-articular. Tá? E uma certa perda do espaço condral. Bom, e aqui no planejamento, né? A gente faz umas medições, né? Então, a gente, medindo na radiografia, a gente tem um ângulo alfa de 60. O ângulo CE, eu costumo fazer 2 medições, né? 43 é o que ele tem e 33 é mais ou menos aonde eu quero deixar, né? No meu planejamento cirúrgico. Então, eu tiraria esse bico aqui, tá? E aqui as imagens da ressonância que a gente tem. Cláudio, você quer comentar alguma coisa dessas imagens? Bom, nós temos aqui, basicamente, agora, eu não sei, eu apontando com a seta aqui em cima da surpresa. Você pode falar superior esquerdo? Então, basicamente, são as sequências básicas que a gente faz, né? No lado esquerdo, superior em cima, a gente já vê o quê? Já não tem mais aquela cartilagem cinzenta, né? A gente já não tem mais aquela interface mal definida, a gente vê uma cobertura muito escura, que é o osso subcondral, já da cabeça femoral, encostando no osso subcondral do acetábulo, ou seja, na porção central da articulação ele perdeu toda a cartilagem, né? Um pouquinho mais perifericamente você vê líquido, praticamente em contato com o osso subcondral do acetábulo, e a gente vê o labrum acetabular já com alterações de sinal, que são sinais de degeneração labral. Na sequência, em cima à direita, a gente vê uma coleção líquida que a gente vê com frequência nos pacientes que têm esses processos degenerativos. As teorias são realmente uma falha labral, uma falha no labrum dando origem diretamente a isso, ou um preenchimento da bolsa do iliopsoas por uma comunicação da lesão labral com a mesma, né? Então é basicamente isso aí. E embaixo, à direita, nós temos o quê? Nós temos a medida que a gente faz nas sequências axiais oblíquas para mostrar o CAM, né? A gente faz uma bola que mais se adequa à cabeça femoral e duas linhas, uma tangenciando o ponto onde a cabeça sai da bola e a outra longitudinalmente ao colo do fêmur. Elas se juntam bem no meio da bola. O normal disso até 55, alguns autores falam em 60, porque tem muita gente com 55 assintomática. Até cerca de 30% da população pode ter esses ângulos alterados, mas sem sintomatologia. Bom, então vamos lá, dando sequência. Então, eu encontro um ângulo centro-borda, né, o central edge de 43, um alfa de 60, a versão do colo de mais 15 graus. É importante a gente pedir, eu peço em todos os casos a versão do colo, porque se a gente tiver um colo retrovertido, às vezes a gente tem que pensar numa osteotomia, tá, para corrigir essa retroversão. A gente vê que a gente tem uma versão do acetábulo também zero, a gente tem um acetábulo retrovertido e o colo do fêmur normal. O hair hip score dele era de 56, ou seja, um hair hip score ruim, né? A calcificação do reto femoral, né? A lesão labial com aquele cisto paralabral. E o diagnóstico seria, né, do impacto fêmuro-acetabular misto, né? Mais lesão labial, mais lesão condral, né? Então, a ressonância. E a gente tendo o Claudinho aí para dar laudo, facilita aí para a gente. Bom, então esse vídeo aqui é algo que a gente encontra na cirurgia, né? Então, a gente já logo no início vê aquela lesão condral. Aqui eu limpando, né, fazendo pincer, né? A gente vê que tem até um fragmento condral, a gente vê o destacamento do lábio com acetábulo, vê um fragmento ósseo, né? Também isso tudo é a imagem da cirurgia, a gente vai retirando, a gente precisa retirar esse fragmento, então a gente vai fazendo o procedimento por vídeo para remoção desse fragmento, e aí a gente vai ficando com uma exposição, uma lesão labial grande, né? A gente vê um lábio vermelho, né, com aspecto bem degenerado, né, que a gente via já na ressonância, já dava essa noção para a gente, tá?
E aqui a lesão condral extensa, né, que o Cláudio falou, né, esse flap grande, lembrando que é um paciente jovem, né? Então, aquela hora que a gente entra na cirurgia, se é um paciente idoso, a indicação seria uma prótese, né? Mas no paciente jovem, assim, a gente tem, né, receio de fazer o procedimento, né? A gente vai fazendo todo o debridamento, tirando toda aquela lesão condral, né, aquela cartilagem solta, né? Então, a gente precisa tirar o tecido que ele não é viável, né? Aquele tecido morto. Né? Então, a gente vai limpando. E aí, a gente faz a microfratura, né, convencional, né? O objetivo é tentar, né, formar uma fibrocartilagem, né? A gente precisa sangrar esse leito aqui, tem que estar sangrando, né? Para formar, né, para ter vascularização e formar essa fibrocartilagem. Então, aqui um exemplo, né? Aí o lábio a gente fixa com as âncoras, né? Mas claro que o maior problema desse paciente é a lesão condral, e não a lesão labial que ele tinha, né? Então, aqui só para não é o objetivo da aula, mas a gente fixando o lábio, né, que estava rompido, e aí segue o protocolo de reabilitação aí, pós-operatório, para o tratamento dessa lesão condral. E aí o tratamento do CAMI, né? A gente tem que fazer essa osteotomia do fêmur, enfim, finalizando aí o procedimento. Bom, então, um resumo aí desse caso, né? Um caso que a gente tendo um bom diagnóstico através das imagens, né? Uma lesão condral grave, um grau 4, né? Uma exposição importante do osso subcondral do acetábulo, e o tratamento indicado aí para esse paciente foi uma microfratura convencional, com o objetivo aí de melhorar. Eu não vou querer, não. Muito obrigado. Uma fibrocartilagem. Tô sem nada. Oi? Agora, cara, não ter trocado. Obrigado, Anderson. Tudo bem? Tá ouvindo? Tá tudo certo? Tá, tem alguém com o microfone ligado aqui. Tá. Não, tudo bem, achei que estava me perguntando. Não, tranquilo. Bom, esse outro caso, né, também vou apresentar rapidamente, o paciente de 43 anos, né, também masculino, empresário, com dor no quadril direito há 1 ano, piorou há 6 meses, após ele intensificar a corrida, né, ele é um corredor. Aí ele começou a ter dor a andar e a subir escada, e começou a atrapalhar, a ter dificuldade nas atividades profissionais e recreativas. Também no exame físico, FADIR e o FABER positivo, McCarthy positivo, sem dor glútea profunda, amplitude de movimento total, teste de Thomas negativo, hip spine negativo, dial teste negativo, piriforme, teste de Ober negativo. O que ele tinha de positivo era o FADIR e o FABER positivo e o McCarthy positivo. Bom, essa é a imagem radiográfica, né, da bacia. A gente não observa inicialmente grandes alterações. Tá? Um paciente com dor que fez fisioterapia e não melhora. Né? O paciente, ele falou, doutor, não melhora, você precisa resolver meu problema, eu estou com isso aí faz 1 ano e vem piorando. E aqui é uma imagem radiográfica, uma imagem da ressonância inicial. Claudinho, você quer fazer algum comentário dessas imagens? Assim, só nessa aí é complicado, mas é gozado, né? Assim, a gente pega algumas imagens que a gente fica sempre na dúvida se tem mesmo o offset da cabeça femoral saindo da habitual circunferência, então parece, no coronal tem, mas assim, no raio-x não parecia nada, né, cara? O raio-x estava estranho. Então, esse é um problema grave que a gente tem. A gente faz os axiais oblíquos, nesse caso axial, se a gente for medir, provavelmente vai dar muito perto, para poder falar que tem CAM. Eu vou seguir com as imagens, porque eu tenho mais imagens para te facilitar. Aqui seria a gente medindo
os ângulos, né? Então, aparentemente tem um CAMI aí, 60, né? 62, 63, ou seja, tem um pequeno impacto, né? Sim, já tinha sido. O ângulo CE dele é 35, a gente vê que aqui também começa a sair para fora no AP, né? Então ele tem aí um CAMI, vamos dizer que ele tem um CAMI que deixa a gente pensando, né, na proposta terapêutica para o paciente. Tá? Então é o que a gente encontrou objetivamente. Então o que eu tenho? Um CE de 35, um alfa de 63, um Hair Hip Score de 64, ou seja, o paciente não está bem, tá? E a gente precisa resolver o problema. Então, seria um CAMI, um impacto femoral acetabular tipo CAMI. Aí a suspeita né, a lesão labial ou uma lesão condral. E tem aquele encondroma, que eu acho que é mais um achado radiográfico do que propriamente o problema do paciente. Aí a gente tem essa imagem aqui, Cláudio, você que é o especialista aí. Você suspeita de alguma coisa ou não? Olha, eu lembro, eu não me lembro desse caso agora. Eu teria que ver o mapa todo, Leandro. Mas assim, sim, ele vai ter uma condropatia em fase inicial periférica, apesar do mapa dele não ser um mapa que era muito esclarecedor. Está um pouquinho heterogêneo na periferia do tetracetábulo ali, principalmente perto da junção condolabral. É muito provável que ele tenha uma lesão. Eu acho que é isso mesmo. Aqui a gente vê uma alteração aqui, né? Você vê que não tem aquele cinza, né? Pois, é isso mesmo. E você já vê que o mapa já é heterogêneo, né? Não é um mapa homogêneo. Então você vai ter mesmo. Eu não teria coragem de falar, isso é um wave lesion, tá? Mas eu ia falar, olha, tem uma condropatia, difícil de falar, ela pega a metade, digamos assim, o terço periférico do acetábulo, vai até ali perto. Acho que ali a gente já tem também mais uma variantezinha central do que realmente uma condropatia. Mas mas com certeza. Alguma coisa. E aparentemente sem lesão labial, né? Então a gente. Olha, vai ter uma degeneração da junção, né? A junção, mas sem uma ruptura, né? Então. Não sei com probe, né? Não sei se arranca. O que me motivou a operar, né, o paciente, era o quadro clínico e aquele CAMI, falei, bom, ele tem alguma coisa, a gente precisa intervir. Então, essa seria a hipótese, né, uma lesão labial degenerativa e a lesão condral. Bom, essa é a cirurgia. A gente vê que o lábio é fixo, é um lábio bonito, diferente, né, do primeiro caso. Aqui eu limpando, né, a junção, a borda acetabular, a gente vê que o lábio está fixo, né? Ele não está rompido, ele não tem uma ruptura labial. Você vê que é um lábio bonito, né? Não é aquele lábio inflamado. Mas aí a gente começa a ver o que a gente chama de wave lesion. Não sei se dá para ver bem, mas a gente vê uma alteração da cartilagem aqui. Isso é o que a gente encontra na cirurgia. Eu acho que é por isso que a ideia desse grupo, né? É o radiologista ver o que a gente encontra, né, e a gente poder discutir com os radiologistas como que a gente pode cada vez melhorar o nosso diagnóstico. Então, esse é o diagnóstico que eu tenho, uma lesão, uma wave lesion, né, relativamente extensa, sem ruptura labial, né, então ele não lesou o lábio, então é uma wave lesion, então é um descolamento do lábio, da cartilagem do osso subcondral. O tratamento, essa é uma técnica que eu desenvolvi aqui, que a gente vai fazer uma microfratura reversa. Então, eu estou entrando superiormente na borda do acetábulo e eu vou fazer uma perfuração de fora para dentro com o objetivo de eu perfurar esse osso subcondral sem romper a cartilagem. Qual que é o objetivo? O objetivo é sangrar. A gente tem um sangramento nessa lesão da cartilagem com o osso subcondral e aquilo funcionar como uma cola, né? Fazer uma aderência, uma reação cicatricial dessa região e aquilo grudar essa cartilagem, que é uma cartilagem viável.
tá? Então, é uma técnica simples, nós publicamos, o Claudinho fez parte desse trabalho, né? Nós publicamos na Artróscope essa técnica em 2018, agora já foi aceito a publicação dos resultados clínicos, né? Então, o que a gente faz, né? Qual que é o objetivo? Eu faço essa perfuração de fora para dentro, tá? Aqui tem o diagrama, né? Onde eu entro, exemplificando, eu perfuro o osso subcondral até chegar na cartilagem, tá? Aqui mostrando os orifícios, né? E aqui é uma ressonância após 6 meses, a gente vê a região do orifício, mas a gente vê uma cartilagem com aspecto semelhante às adjacentes. Esse trabalho, ele é gratuito, se alguém quiser acessar, ver melhor, ele está na Artróscope, tá? Ele tem um PDF, né, como é na Arthroscopy Technique, você tem o artigo inteiro lá disponível para ver, tá? Então, como resumo, a gente tem um impacto tipo CAMI, com uma lesão, uma wave lesion, e a opção terapêutica foi fazer o que a gente chama, quem deu esse nome de microfratura reversa foi o professor Hal Martin, de Dallas, né, que eu fiquei um período lá com ele sugeriu esse nome, né, Reversal Microfracture. Para mim seria uma perfuração só de fora para dentro, né, mas enfim, é o nome que a gente acabou usando. Bom, muito parei bom. de compartilhar, vou colocar à disposição para a gente mais alguns minutinhos aí, se alguém quiser me perguntar, discutir alguma coisa. Eu quero. Leandro. Leandro, posso perguntar? Sim, fico, estou à disposição. Posso? Então, confesso, essas microfraturas reversas, confesso que não tinha conhecimento e não tinha bem noção de que era possível fazer e não conhecia a técnica. Além desse caso, tens realizado mais casos e tens tido mais casos de sucesso, de bom feedback, ou foi caso isolado? Como é? Não, a gente já tem uma casuística grande, eu tenho um trabalho que já foi aceito para publicação, com a análise de 18 pacientes com 6 meses, né? E agora a gente já está finalizando a casuística para publicar, provavelmente na Arthroscopy, com 2 anos de pós-operatório. Então, é uma técnica que eu faço com frequência, eu tenho um volume bom de artroscopia, e então a gente tem uma casuística grande. A casuística com 6 meses já foi aceita para publicação. Vai sair na Revista Brasileira de Ortopedia. Como era um período de 6 meses, era um período pequeno, normalmente a revista com artróscope eles não aceitam com um período de 6 meses. Agora a gente já está terminando a casuística com 2 anos, que é o tempo mínimo que eles pedem, né? Mas com bons resultados. O único paciente que teve que eu acredito que possa ser da microfratura, teve um paciente que teve um cisto ósseo. Formou um cistinho assintomático, a paciente está bem, não sente nada, mas na ressonância você vê um cistinho. Então, eu acredito que até possa ser o líquido sinovial que entrou ali, tá? Mas isso foi um caso só que aconteceu. Os outros, o Cláudio viu várias ressonâncias aí pós-operatório, né? A gente vê que a cartilagem, onde a gente fez a microfratura, depois de 6 meses e depois de 2 anos, ela fica com a mesma característica na imagem que a cartilagem adjacente, aquela cartilagem que não tinha lesão prévia. Então, é uma análise, o Hair Hip Score, que evoluíram super bem, então foi significantemente estatístico em comparação com o pré-operatório. E eu, sobre esse caso, tinha uma questão. Eu confesso que quando estavas a descrever, eram alterações tão subtis, tão marginais, que eu, inicialmente, pensar em propor cirurgia não seria, se calhar, a primeira opção. E depois tem ali uma questão que eu queria colocar, que é, tenho um Faber positivo, eu tenho assim um bocado a impressão, quando tenho um Faber positivo, já bastantes alterações degenerativas,
Tens essa impressão também? É um ponto que utiliza ou estou errado? Então, o Faber, ele me faz pensar em duas possibilidades. Uma lesão em contragolpe posterior, então quando o paciente queixa de dor posterior, que pode ser um contragolpe, então no acetábulo posterior, a gente excluindo dor na sacroiliaca, né? Sim. E uma outra opção, o paciente ter uma certa instabilidade anterior, ou mesmo a lesão ali do lábio, se a gente força a cabeça um pouco para anterior, ele pode ter dor, tá? Então, ele me faz pensar no quadril nessas duas hipóteses. Se a dor for posterior, pode ser um contragolpe, e se ele relatar dor anterior, eu vou pensar numa lesão labial ali mais acentuada. Certo? Mais alguma? Cláudio, você queria perguntar alguma? Sim, como que você tem feito? É tudo com ressonância, a gente tem feito tudo convencional, né? Nesses segmentos, né? Né? A gente acabou chegando, eu quis, naquele slide que eu coloquei as duas imagens, com o gadolínio e a convencional, porque essa aula, esse caso, eu já discuti várias vezes em congressos aqui no Brasil. Se você vê bem, se você procurar a imagem, o que eu estimulo o pessoal é procurar a lesão. Se você procurar a lesão, você consegue ver, mesmo sem o gadolínio, porque o gadolínio, não é todo mundo, não é todo serviço que tem, porque você tem que ter um software para fazer a análise, nem todo serviço tem o software, né? Então, às vezes, eu recebo paciente de fora, de outras cidades, enfim, vem a imagem sem não tem como fazer o gadolínio. Então, mas se você procurar, olhar, às vezes você consegue, eu acho que é importante, é aí que está os nossos colegas aí, radiologistas aí, ensinar a gente a procurar a lesão. Acho que é importante o ortopedista saber ver a ressonância, né? Porque às vezes você também recebe um exame que não foi bem laudado, enfim. Isso é interessante. Eu acho que tem que ser mesmo, né? Não tem como. Senão não dá para. Outra coisa, você tem visto alguma influência de coxa-vara nas lesões condrais, não? Não, Cláudio. Não. Especificamente, não. O varo do eixo fêmoro, do eixo cérvico-diafisário, vocês têm visto associação disso com lesões condrais? Não, o que é mais comum é uma retroversão acetabular excessiva ou uma retroversão femoral excessiva. Aí o paciente tem um impacto crônico, muitas vezes assintomático, então é um problema um problema anatômico que vai gerando essas lesões condrais. E são os casos piores, às vezes são casos que você tem que fazer a osteotomia, né, e não a artroscopia. Tá, joia. Eu ia perguntar mesmo isso, ia perguntar se nos pré-operatórios, quando se faz sempre a pedida da retroversão e da antroversão do ângulo de versão mas faz sempre por ressonância ou faz no TAC, quando pede? Eu peço esses ângulos normalmente na ressonância, ou às vezes eu peço na tomografia 3D, aí depende do paciente. O que nós não costumamos fazer por norma, nós aqui assim na prática, não é? A não ser que o médico peça, efetivamente, nós não costumamos fazer. Aqui no Brasil também não é uma rotina fazer, é que eu peço para todos os meus pacientes. E o pessoal onde eu trabalho já me conhece, sabe como é que eu peço os exames, então eles já fazem porque eles sabem como que eu gosto do exame. Né? Mas aqui não o Cláudio conhece bem, né, o serviço aqui não é protocolo o radiologista mandar esses exames. Eu solicito no pedido o ângulo de versão do colo e o ângulo de versão acetabular. O ângulo de versão acetabular, quando não vem, eu meço. Eu consigo medir. Sim.
Mas o do colo eu não consigo, porque tem que ter uma Tem que imagem fazer, do claro, joelho. sobreposta. Pois, claro. Lina e Cláudio, mas nesse contexto eu confesso que às vezes peço, às vezes não me lembro assim sempre de pedir, também não sei. Isso exige algo diferente no momento de realização do teste para o paciente e para o técnico. Eu digo, não se pode standardizar e quase protocolar que uma ressonância da anca seja medida a versão do colo e do acetábulo, ou isso... Pode. Assim, pelo menos assim, a experiência que a gente tem aumenta em 3, 4 minutos. Pois. E implica ter que fazer uma aquisição dos côndilos. É rápido, mas não, pronto, depois tem que se fazer uma suposição da imagem, mas não é nada que demore muito tempo. O técnico consegue fazer isso. Se ele tiver, principalmente assim, com tecnologia TIM, ele quando coloca a antena de superfície para fazer a anca, ele usa de corpo para fazer o joelho. Tem que fazer a aquisição no mesmo tempo, com um problema, né? É a coisa do paciente, é quase... A gente sempre tem o medo da pessoa se mexer na hora que ela faz, e isso dá umas mudanças. Eu já fiz alguns testes de repetir no CT, e assim, um ou outro teve alteração, mesmo que você deixa fixo, fala para o cara, porque é complicado. A ressonância demorando alguns minutos, a chance de alguma movimentação sempre existe, mas acontece. Pode entrar no protocolo, não vai também... Pois. Pelo menos seria possível pôr, sempre que fosse tido uma suspeita de um conflito, ou de uma pessoa mais nova, em que há sempre a possibilidade de uma cirurgia a seguir, isso eu acho que sim, assim, em todos, sim, por se calhar norma, nos se calhar indivíduos não. mais jovens, sim, se calhar poderia pessoas, estar incluído, era uma ideia. Quem tem lesão avançada também não se vai. calhar não vai pedir mais vezes. Isso aí, quem tem lesão avançada não, só mesmo Claro, nas pessoas teoricamente mais você fala, novas. pô, sim, acho que sim, sem problema. Olha, muito bom, muito bem. Queria agradecer. Eu agora às 8 horas aqui no Brasil vou entrar até convido, né? Quem quiser participar, né? Vai ter uma reunião de ultrassom aí, mas eu tenho que sair para entrar na outra reunião. Mas agradeço, viu? Prazer em conhecê-lo aí, Roberto. Obrigado, Leandro, igualmente também. Já estou combinando com o Claudinho aí para Lisboa aí para a gente tomar um vinho aí às custas dele, né? Obviamente. Tá bom. Né, vamos se encontrar pessoalmente a todos aí, viu? Tá Obrigado. feito. Um grande abraço aí e até a próxima. Roberto, obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Leandro, obrigado pela presença a todos. Obrigado também pela participação de todos. E foi um gosto. Abraço a todo mundo. Muito obrigado. Desligar a gravação.